Aí eu descobri que ele era um senador nos Estados Unidos. E eu fiquei, tipo, chocado com a situação. E como ele tinha um alto cargo político nos Estados Unidos, eu acho que ele deve ter uma pasta minha lá no FBI que eles devem investigar de quem que a pessoa está se relacionando. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Aqui no meu canal eu tô sempre gravando vídeo de resenhas, testando produtos, vindo contar pra vocês e também comentando algumas polêmicas, e eu comecei uma série de vídeos em que eu estou trazendo alguns relatos pessoais da minha vida para compartilhar com vocês. E no vídeo de hoje, como vocês devem ter visto aí no título do vídeo, eu vou contar a história que eu tive com um senador dos Estados Unidos. Inclusive, ele conhece o Joe Biden, né, o ex-presidente dos Estados Unidos. Mas antes de começar o vídeo, eu já vou pedir pra você dar o like aqui no vídeo, se inscrever aqui no meu canal caso você não seja inscrito ou inscrita, e ativar o sininho para você receber a notificação sempre que tiver um vídeo novo, beleza? Então já deixa o like no vídeo aí, para me ajudar a crescer aqui no YouTube, beleza? Bom, então vamos começar do começo, né? Como que eu conheci ele? Foi lá em meados de 2019, estava no fim mais ou menos de 2019, e acabou que eu dei match no Tinder com ele. E eu vi lá no perfil as informações, estavam em inglês. Eu não falo muito bem inglês, mas eu compreendo bem, consigo dialogar, tanto que nós dois conversávamos em inglês. Mas quando eu vou escrever eu tenho muita dificuldade e acaba que eu uso o tradutor. E eu vi as informações ali, entendi mais ou menos. Só que aí, lá no perfil dele, estava inclusive dizendo que ele era senador e dono de restaurante, uma coisa assim. Só que eu pensei, ele deve trabalhar no Senado, né? Tipo... Mas não achei que fosse alguma coisa importante, nem nada disso. E achei ele bem apessoado, a gente começou a conversar, ele foi muito simpático. E aí eu combinei de encontrar com ele em um bar que tem lá na Lapa, no Rio de Janeiro. É um lugar bem simples. E aí beleza, né? Tipo, eu me arrumei e pensei, vou encontrar, vamos conversar, quem sabe vira uma amizade e tudo mais, enfim. Fui, e quando eu cheguei lá, a gente sentou, começamos a conversar, ele foi muito simpático, muito educado. Eu lembro que eu falo assim inglês meio errado, então eu fico com um pouco de vergonha, sabe? Mas a todo momento ele me deixou muita vontade em relação a isso, ele foi muito educado, e aí rolou uma química muito forte ali. Deu pra perceber assim que, nossa, a gente teve uma conexão muito forte, sabe? Sabe quando parece que as duas pessoas estão quase pulando assim das cadeiras e passando por cima da mesa pra dar um beijo e tal? E a gente teve uma conexão muito forte. Eu lembro que ele ficava me olhando assim, e dava pra ver o brilho nos olhos dele, sabe? Que ele ficou muito assim... Eu também fiquei muito impressionado com ele e tal. Eu gosto dessa coisa da pessoa ser uma pessoa assim diferente, sabe? Algo novo, então eu acho isso muito bacana. E uma pessoa diferente, entende? Do que a gente tá habituado a conhecer. E aí eu achei muito interessante. E aí depois a gente saiu dali, fomos pra outro lugar, passeamos e tal. E aí depois acabou que rolou uma conexão muito forte entre a gente. Faltava acho que 4 ou 5 dias para ele ir embora do Rio de Janeiro. E a gente se encontrou todos esses dias. Inclusive teve um dia que foi um domingo que nós dois saímos. Eu fui levar ele em museu, na Caixa Cultural. Só que na Caixa Cultural nós fomos juntos. E eu lembro que a gente foi andando ali pelo centro, porque eu morava bem pertinho ali desses locais. E tipo, ele pegou na minha mão, tipo, e começamos a andar, tipo, de mãos dadas. Isso pra mim era algo, assim, muito novo, que eu nunca tinha feito isso com outro homem em público, entende? Mas eu achei ele muito, assim, tipo... Foi muito simpático comigo, entende? Tanto que eu me lembro com muito carinho dessa história. E eu lembro que nós fomos na escadaria Selarón, eu levei ele lá no Parque... Lage? Não. Ai, meu Deus. No Parque das Ruínas, que tem lá em Santa Teresa. Levei ele também na Caixa Cultural. Eu acho que nós não chegamos aí no CCBB, mas nós fomos ali em alguns museus que tem ali no centro do Rio, e foi um dia muito bacana, muito agradável. E aí eu lembro que depois no outro dia, eu lembro que na segunda-feira eu trabalhei durante o dia, mas aí à noite nós dois encontramos também, e acho que ele ia embora logo depois, na terça-feira, não sei. Eu lembro que tinha uma roda de samba que ele me chamou, ele queria muito que eu fosse, mas ele ia estar com um amigo dele que é dos Estados Unidos também. Eu fiquei com um pouco de vergonha, porque eu falar inglês assim com ele, tudo bem. Agora eu ficava com vergonha de falar inglês errado perto de outras pessoas. E eu fiquei um pouco assim, tímido. Mas enfim, aí depois, na hora que a gente estava conversando, eu percebi... Ele pegou e falou que ele era senador. E tipo, aí minha ficha caiu, que na verdade ele não trabalhava no Senado, mas
Claro, ele trabalhava no Senado, mas ele não era só uma pessoa, sei lá, um secretário, nem nada disso. Ele era senador. E tipo assim, até então, tudo bem, deputado, presidente, prefeito, governador, eu sei a importância. Mas senador, a minha ficha não tinha caído a importância que ele tinha num cargo político dos Estados Unidos. E depois que a minha ficha foi cair a respeito disso, e eu falei, meu Deus, tipo, o cara ele é tipo, sabe, um cargo super importante. Tanto que depois eu fui pesquisar notícias dele e ele é conhecido, ele é famoso, assim, digamos, lá no estado dele, nos Estados Unidos. Na época, perfil do Instagram verificado era algo assim que só realmente não tinha como comprar. Eram realmente pessoas que tinham aquele verificado, eram pessoas que realmente eram famosas, né? E ele tinha o perfil verificado, e não, só que não tinha muitos milhares de seguidores. Tinha lá, tipo, sei lá, acho que 10, 12, 13 mil seguidores, mas não tinha milhões de seguidores. E não me recordo muito bem quanto ele tinha, mas não era tantos seguidores assim. Até porque nos Estados Unidos eles têm uma relação diferente com essa questão de seguidor, né? Acho que aqui no Brasil nós somos mais fanáticos em relação a isso. E eu me recordo que depois ele foi embora. Todos os dias antes dele ir embora a gente se encontrou. Nós mantivemos contato em relação... Todos os dias ele mandava mensagem, a gente se falava por mensagem. E ele foi, eu acho que para Argentina, Chile, não sei, para um outro país aqui da América do Sul, que ele estava viajando com um amigo dele, e realmente era amigo, ele me falou sobre, mostrou foto. Ele tinha se divorciado, tinha um tempo já, ele era casado nos Estados Unidos, mas ele separou. Ele me contou tudo isso, me mostrou foto e tudo mais. E eu vi as notícias também de foto dele com um ex-marido, enfim. Eu vi tudo isso, né? Beleza, a gente até nós temos algumas fotos juntos que eu guardei, que eu não apaguei essas fotos. Porque eu falei, né, vai que um dia ele vira presidente dos Estados Unidos. Mas enfim, aí ele foi, aí fez um tour aqui na América do Sul, em alguns países, depois voltou para os Estados Unidos. E a gente conversava todos os dias, e ele me mandou mensagem um dia falando assim, nós fizemos chamada de vídeo, na verdade, e ele pegou e comentou que queria que eu fosse para os Estados Unidos pra gente se conhecer melhor. E tipo, eu fiquei meio assim assustado, meio com medo, sabe? E eu falei pra ele, não é simples assim, né? Tipo, ir para um outro país, Estados Unidos tem essa questão de burocracia de visto, fica caro. E eu lembro dele falar, não, mas eu vou te ajudar com tudo isso, fica tranquilo, eu quero que você venha aqui, você venha pra cá pra gente passe um tempo aqui pra gente se conhecer melhor. Só que tipo, eu sempre fui uma pessoa muito independente, sabe? Tipo, eu trabalhava, eu tinha meu emprego, que não era lá essas coisas, mas era o meu emprego, né? Eu tinha minha vida, então eu não ia largar tudo isso pra ir pra um outro país conhecer uma outra pessoa. Hoje em dia eu me arrependo um pouco? Me arrependo porque eu não estava me relacionando com ele por interesse. Eu gostava dele, entende? Aí depois acabou que nós dois desentendemos por um motivo muito bobo, porque eu comecei a ver um monte de gente no Instagram dele, dando em cima dele e tal, porque óbvio, ele era uma pessoa pública, uma pessoa com um cargo político muito alto, então tinha muita gente dando em cima. Mas ele falava comigo todos os dias, a gente fazia chamada de vídeo e ele queria que eu fosse para os Estados Unidos pra gente se conhecer melhor. E acabou que eu desentendi com ele, eu falei, eu faço essas besteiras às vezes quando eu tô muito apaixonado. Eu briguei com ele por causa de ciúmes e pedi pra ele me bloquear, e ele não queria me bloquear. Aí eu briguei com ele, sabe, tipo, falei que eu não queria mais falar com ele. Gente, assim, loucura total, né, tipo, depois que minha ficha caiu, que, poxa, foi uma besteira da minha parte. E acabou que ele falou, vou te bloquear então, e daqui a um mês eu te desbloqueio. E acabou que ele nunca mais desbloqueou. Eu tentei mandar uma mensagem para ele depois, lá em 2020, sobre naquela época ainda de Covid e tal, mas ele veio aquela loucura toda do Covid. E é isso, aí ficou a lembrança, né? Que eu acho que eu perdi uma oportunidade porque eu realmente gostava dele naquela época, tinha uma admiração e eu percebi que ele também gostava de mim. E talvez eu poderia ter tido aí uma relação bacana com uma pessoa com alto cargo político que eu acho admirável, né? Não por interesse, porque eu não me relacionei com ele por interesse, sabe? Eu comecei a sair com ele e conheci ele e fui me relacionar só porque ele era senador, nada disso. Mas é porque eu gostei da companhia dele. Uma outra coisa que eu fiquei muito impressionado foi com a simplicidade dele. Eu achei ele uma pessoa extremamente simples e humilde, sabe? Nem parecia que ele era um senador. Super tranquilo, educado, gentil. Então, além de eu ter achado ele muito atraente fisicamente, ele era muito simpático, muito humilde, muito simples, e isso me cativa muito, as pessoas que são muito simples. Claro que eu gosto de pessoas educadas, com um bom nível cultural, eu gosto muito disso, eu admiro muito isso, mas eu acho que a simplicidade é a chave
que fecha tudo, sabe? O símbolo máximo assim, da elegância, da sofisticação é você saber conviver com as pessoas, é você ser simples, independente do lugar que você esteja, você saber se portar de uma forma educada e não tratar ninguém melhor ou pior pela sua posição, entende? E isso ele foi assim excepcional. E é isso aí, deve ter às vezes porque como ele tinha um alto cargo político nos Estados Unidos, eu acho que ele deve ter uma pasta minha lá no FBI que eles devem investigar de quem que a pessoa está se relacionando, né? Então pode ser que tenha alguma coisa com o meu nome lá no FBI, enfim. E deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês acham que eu sou muito bobo por ter jogado fora a oportunidade de conhecer alguém tão bacana, interessante e que estava muito interessado em mim e eu interessado nele. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam aqui desse vídeo. Deixa o like aqui no vídeo. Se inscreva aqui no meu canal caso você não seja inscrito ou inscrita. E ative o sininho para você receber a notificação sempre que tiver um vídeo novo, beleza? Então é isso aí. Fui, valeu!